Bom, pessoal, então nessa aula eu vou falar para vocês sobre quimiometria aplicada a QSAR, tá? Então o que nós vimos até o momento foi que no estudo QSAR a gente relaciona a estrutura do nosso conjunto de moléculas com a atividade biológica. Essa estrutura, né, como está dizendo aqui, ela é codificada por meio de propriedades físico-químicas, estruturais e conformacionais, tá certo? Então, isso são os descritores que a gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores. Então, você tem um meio de extrair informações do seu conjunto de moléculas por meio dessas propriedades que a gente chama de descritores. Então, o próximo passo é relacionar esses descritores com a atividade biológica, com as respostas biológicas através de um modelo matemático. Então, como é que é esse modelo matemático? Ele tem a forma de uma equação linear, onde a variável dependente é a atividade biológica e as variáveis independentes são os descritores. E como que expressa essa atividade biológica? Essa atividade biológica, turma, normalmente, até para eu ter colocado aqui nos slides, ela vem na forma de PIC50, que é menos o log do IC50, tá certo? Normalmente, existem outras formas de atividade que a gente vê. Então, o IC50 é a concentração necessária para inibir em 50% aquilo que você quer. O que é aquilo que você quer? Por exemplo, em caso de atividade antitumoral, é matar 50% das células tumorais. Se você é uma inibição enzimática, inibir 50% daquela enzima, tá certo? Então, isso é o IC50. E aí a gente tira menos o logaritmo por causa da faixa de valores, tá? Então, normalmente, essa é a variável dependente de atividade biológica que a gente trabalha nos modelos de QSAR. Então, o objetivo de um estudo QSAR, pessoal, é obter essa equação matemática aqui, tá? Uma equação que relaciona o nosso PIC50 com os descritores que a gente calculou. Então, esse exemplo aqui, turma, dessa referência aqui de um colega meu de doutorado, da minha orientadora do doutorado, onde no final, depois de calcular descritores, selecionar os mais importantes, construir o modelo, ele obteve essa equação aqui. Então você tem um conjunto de coeficientes que multiplicam os valores dos descritores moleculares. Esses aqui foram os descritores que ele selecionou ao final do estudo, tá? Então, que equação é essa? O que ela significa? Se a gente voltar lá para a nossa tabela usada em QSAR, que vocês já montaram, né? Calculando os descritores, você tem, para cada composto, você calcula o conjunto de descritores. Aqui já é a matriz só com os descritores selecionados. Então, por exemplo, o composto 4 tem esse valor de ohmo, esse valor de polarizabilidade, esse valor de energia total, e aqui é um descritor topológico, tá? Aí o composto 9 tem esses valores, o composto 10 tem esses valores, e assim sucessivamente. Então, no nosso estudo, a gente precisa conhecer as atividades experimentais, né? Então, aqui está o PIC50 observado experimentalmente, que está na referência lá que eles usaram, né? Do artigo deles. E aí, quando eu obtenho essa equação bem aqui, pessoal, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando eu pegar e multiplicar esse coeficiente pelo valor de energia que está aqui, mais esse coeficiente vezes o valor de polarizabilidade, menos 0,01 vezes a energia, mais 0,01 vezes o valor desse descritor, na hora que eu substituir esses valores na equação, eu vou encontrar uma atividade prevista pelo meu modelo. E essa atividade prevista pelo meu modelo tem que estar próxima à atividade observada experimentalmente. Tá certo? Então, é isso que é o objetivo do meu estudo QSAR. Então, eu calculo os descritores, né? Para todas as minhas moléculas, construo um modelo matemático de forma que, quando eu substituo os valores dos descritores na minha equação matemática, eu obtenho um valor previsto, né, de atividade biológica, de PIC50, que deve ser próximo ao valor observado experimentalmente. Então, o objetivo do meu estudo QSAR é obter esse conjunto de coeficientes aqui, tá, turma? Esse é o objetivo do meu estudo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns métodos de a gente obter esses coeficientes. Então, como é que funciona obter? Como eu falei, ó, o objetivo é obter esses coeficientes, tá? Então, matematicamente, o que eu tenho aqui é o seguinte. O meu PIC50, ele é o produto dessa minha matriz de descritores, onde estão os valores dos descritores, vezes um vetor de coeficientes, tá?
Aí aqui esses coeficientes que estão aqui nesse slide estão diferentes dos que estão aqui na equação, porque tem uma diferença de dados autoescalados e não autoescalados, que já vou explicar para vocês, tá? Por enquanto não vamos nos preocupar com isso. Então o objetivo do estudo QSR é isso, é obter esse vetor. Então como vocês podem observar, o que a gente tem aqui é uma matriz, um vetor. Isso aqui também, quando eu fizer essa multiplicação dessa matriz por esse vetor, vai dar um outro vetor, que é esse vetor aqui de atividades previstas, tá certo? E aí, o que acontece? Então eu tenho aqui, eu trabalho com matrizes e vetores, eu vou usar álgebra linear, métodos computacionais em álgebra linear para resolver essa equação e obter aqui o meu vetor de coeficientes, tá certo? Então, quando eu pego e multiplico, se vocês lembrarem de multiplicação de matrizes, né? Eu multiplico essa linha por essa coluna, né? Então, eu pego esse descritor, que é o homo, vezes 0,4, mais esse descritor, vezes 0,31, mais esse descritor, vezes menos 0,25, mais esse descritor, vezes 0,36. Essa é a minha equação. E aí eu aplico isso a todas as linhas da minha matriz para poder obter esses valores de atividades previstas aqui, tá certo? De maneira geral, então, o meu problema de obter o modelo QSAR é esse aqui. Eu tenho um conjunto de descritores e eu preciso descobrir qual é o coeficiente de cada descritor no modelo, que normalmente a gente chama de B. E aí na terminologia, então, o meu P C50 vai ser B1 vezes o descritor 1, mais B2 vezes o descritor 2, e assim sucessivamente, até o último descritor. Na terminologia usual de QSAR, a gente dá alguns nomes para esses caras aqui. Essa matriz aqui é a matriz de descritores, que normalmente a gente chama de matriz X. E normalmente a gente usa as letras M e N para designar dimensão, as dimensões dessa matriz. Essa matriz aqui é M por N, minha matriz com descritores. O que significa essa minha matriz M por N? Significa que ela tem M moléculas, cada linha da minha matriz é uma molécula, né? Se eu voltar aqui, ó, tá vendo? Ó, cada linha corresponde a um composto e cada coluna corresponde a um descritor. Então eu tenho M compostos, N descritores. Para cada descritor eu tenho um coeficiente. Então, quando eu multiplico essa matriz por esse vetor de descritores, esse meu vetor de descritores é N por 1, porque ele tem um vetor de regressão, que a gente chama, tá? Que é o vetor de coeficiente de regressão. Eu tenho um coeficiente para cada descritor. Se eu tenho N descritores, eu tenho N coeficientes de regressão. E esse outro vetor aqui é o vetor com as atividades biológicas, que tem M valores de atividades biológicas, porque eu tenho uma atividade biológica para cada composto. Então, se vocês se lembrarem um pouquinho lá de multiplicação de matrizes, né? Se eu pegar M por N vezes multiplicar por uma matriz que é N por 1, né? Essa dimensão aqui tem que ser igual a essa, né? N tem que ser igual a N. E o produto vai ser M por 1, que é o meu vetor de atividades biológicas. Tá certo? Então, no meu problema, observem o seguinte. No meu problema, deixa eu voltar aqui de novo. Eu ainda não tenho... vou voltar aqui, tá? Eu não tenho esse cara aqui, ele é desconhecido, tá? Eu tenho a minha matriz de descritores, que vocês calcularam, né? E eu tenho meu vetor de atividades biológicas, que são as atividades experimentais, que estão descritas nos artigos ou no trabalho que alguém fez, tá certo? E aí quem é desconhecido aqui é esse cara aqui, o vetor de regressão. Então, o meu problema é o quê? É encontrar um conjunto de coeficientes que modele essa relação aqui entre descritores e atividade biológica. Tá? Esse é o meu problema, é obter esse vetor de regressão. Com que objetivo? Com o objetivo de prever a atividade de novos compostos. Então, como eu mostrei aqui, agora voltando aqui, como eu mostrei aqui, né? Quando eu obtenho esse vetor de regressão, eu calculo a atividade prevista pelo meu modelo e ela é diferente da experimental, porque o modelo não é perfeito, né? Mas o meu objetivo é obter um modelo, um conjunto de coeficientes, que na hora que eu vou prever as atividades, que eu substituo os descritores na equação e eu vou calcular a atividade prevista pelo modelo, ela dê o mais próximo possível da atividade experimental. Porque isso é um indicativo de que se eu for colocar uma molécula nova, ele vai prever bem. Só que aí tem todo um tratamento estatístico por trás
que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, como eu acabei de falar, ó, obter o modelo matemático em QSAR consiste em resolver esse sistema linear aqui. Ó. Eu conheço a minha matriz X, que é a matriz de descritores, eu conheço o meu vetor Y, que são as atividades experimentais, e eu preciso obter o coeficiente de regressão, que é o B aqui, tá certo? Como que eu soluciono isso? Então, a solução é eu encontrar essa matriz X+, né? Lembrando um pouquinho, aqui eu vou falar um pouco, tá, pessoal, da matemática por trás, tá certo? Um pouco, mas muito pouco mesmo, superficialmente. Para quem tiver interesse, pode aprofundar nesse pouco que eu vou falar. E quem tiver mais interessado só em usar o programa, entender como obter o modelo, não quiser entrar nos detalhes matemáticos, não precisa se preocupar com isso também, tá certo? Então, mas matematicamente, resolver esse sistema equivale ao quê? Eu encontrar uma matriz X+, e quando eu multiplico ela à esquerda, né, porque a multiplicação de matriz não é comutativa, quando eu fizer x vezes x, vai dar a matriz identidade. Aí vai ficar só B. Então, se eu multiplicar x pelo lado esquerdo, eu tenho que multiplicar x pelo lado esquerdo. Do outro lado, né? Então, eu encontro essa matriz x+, e o vetor de regressão vai ser quem? X vezes y. E essa matriz x+, lá em álgebra linear, a gente chama de inversa generalizada de Moore-Penrose. Então, como que eu encontro essa matriz? Se a matriz X for quadrada e inversível, ela é a inversa propriamente dita. Só que isso é uma situação inexistente em estudos de QSAR, tá? Normalmente a matriz nunca é... Normalmente não, ela nunca é quadrada, tá? Então eu preciso encontrar um outro tipo de soluções, que é a solução que minimiza os erros. Então essa solução que minimiza os erros, o que é o erro? É o valor previsto de y, aliás, o valor real de y menos o valor previsto pela equação, que é o x vezes b. Então eu tenho que encontrar os valores de b que tornem isso aqui mínimo, né? Isso aqui, em notação de álgebra linear, é a norma 2 de um vetor, que é a soma dos quadrados dessas diferenças, tá? E por isso que a gente chama essa solução de quadrados mínimos. Então todos vocês já devem ter feito modelos de regressão na vida de vocês, lá em físico-química, por exemplo, em química analítica. Então isso aí é o problema de quadrados mínimos, tá, pessoal? Aquele mesmo lá, só que lá vocês estavam mais acostumados a trabalhar com quadrados mínimos univariado. Você tinha só 2 valores aqui, agora a gente tem mais valores, tá certo? Mas o princípio é o mesmo. E aí como que eu obtenho essa solução de quadrados mínimos? Normalmente, em estudos QSR, a gente obtém essa equação por um dos seguintes métodos. MLR, que é regressão linear múltipla. Como eu falei para vocês, agora tem muitas variáveis, não é uma só, por isso que é uma regressão linear múltipla. PCR, que é a regressão de componentes principais. E o modelo PLS, que é a regressão por quadrados mínimos parciais. Então eu vou falar um pouquinho aqui de cada um desses métodos. O MLR nada mais é do que a resolução direta do problema dos quadrados mínimos, sem fazer nenhuma transformação na matriz X, tá? Para que eu possa usar o MLR na minha matriz, ela deve ter mais linhas que colunas, ou seja, tem que ter mais amostras que variáveis, tem que ter mais moléculas do que descritores. E aí vocês já devem ter percebido no que viram até o momento, que a quantidade de descritores que a gente calcula costuma ser muito maior do que a quantidade de moléculas. Então, para aplicar o MLR, você precisa fazer uma seleção de variáveis, tá certo? Deixa eu ver aqui. Ah, não falei aqui não. Então, você precisa fazer uma seleção de variáveis. Se você calculou lá 1000 descritores, mas seu conjunto tem 50 moléculas, você tem que ter menos de 50 descritores, tá certo? Além disso, esses descritores, as colunas da matriz, não podem ser correlacionadas, porque matematicamente isso dá problema. O sistema linear não vai ter uma solução estável. E quando você usa variável demais, ainda tem um problema que pode dar, que a gente chama de overfitting, ou sobreajuste do seu modelo. O modelo se ajusta bem para prever as moléculas do seu conjunto, mas moléculas de fora ele não prevê bem. Então, uma regra empírica usada em QSAR é que a sua matriz deve ter no máximo uma variável para cada 5 ou 6 amostras, tá? Então eu posso ter no máximo um descritor para cada 5 ou 6 amostras. Por exemplo, se eu tenho 30 moléculas, eu posso ter no máximo 6 descritores.
Então, se eu calculei 1.800 descritores, que nem lá no Padel, por exemplo, mais os eletrônicos, eu tenho que selecionar de algum jeito, eu tenho que selecionar 6 no máximo, daqueles que eu calculei, tá? Então, por que a gente calcula 1.800? Porque a gente não sabe qual vai ser mais importante. Então, a gente calcula o que dá para calcular. E aí a gente aplica algoritmos de seleção de variáveis de modo a ele encontrar quem são as variáveis mais importantes para construir um bom modelo matematicamente, tá certo? Então aqui essa figura é só para ilustrar como que funciona o método quadrados mínimos, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, o que eu tenho que fazer, o que esses pontos aqui representam? Esses pontos são os valores experimentais da atividade biológica. E a reta representa o meu modelo, tá certo? Aqui é a equação do meu modelo. Então, o que eu tenho que fazer? O que é o erro aqui, ó, que está sendo apontado aqui? O erro é a diferença entre o valor experimental e o valor previsto pelo meu modelo. Então, aqui eu tenho um erro, aqui eu tenho outro erro, tá certo? Então, o que consiste o meu problema dos quadrados mínimos? Meu problema de quadrados mínimos consiste em eu minimizar a soma dos quadrados desses erros. Por que eu tenho que minimizar a soma dos quadrados desses erros? Porque tanto faz se o meu erro é positivo ou negativo. O que importa é a magnitude, né, desse erro. Então eu levo ao quadrado, porque levando ao quadrado todos os sinais ficam positivos. Tá certo? Então é assim que funciona o modelo de quadrados mínimos e a regressão linear múltipla. Pronto, pessoal, mudei aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, um espaço em 2 dimensões, tá? Aqui é um eixo Y e aqui é o eixo X, tá certo? Eixo Y, eixo X. Aqui estão meus pontos, tá? Aqui estão meus pontos. Aqui tem um ponto aqui, outro aqui, certo? Estou fazendo ponto demais também. Vamos lá, tem um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, certo? Então, se vocês observarem, a variabilidade em Y é pequena. Eles estão praticamente na horizontal, digamos assim. Então, eu posso pegar e projetar esses pontos no eixo X, tá, pessoal? Aqui é a projeção dele no eixo X. Essa aqui é a projeção desse ponto no eixo X. Essa aqui é a projeção desse, tá certo? Esse aqui é desse e esse aqui é desse. Então, quando eu tenho um conjunto de dados, eu peguei esses meus dados que estavam em 2 dimensões, cada ponto desse é descrito por um par ordenado XY, né? Quando eu faço a projeção aqui no eixo X, cada um deles vai ter só o valor de X, né? Porque não vai ter um valor de Y associado, tá certo? Então, os métodos de projeção fazem isso, tá, turma? Eles projetam, né, dados que estão num espaço de maior dimensão em espaço de menor dimensão. Que às vezes muitas variáveis são redundantes, acabam descrevendo a mesma coisa. Então você consegue reduzir bem essa dimensionalidade usando esses métodos de projeção, tá? Então, como eu falei, aqui eu não vou entrar em detalhes matemáticos, tá, da história, mas eu quero só que vocês tenham uma noção dos métodos que são usados e como que eles funcionam, tá? Então, o método de projeção funcionam assim, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui sem parar o vídeo. Eu consegui, né? Então, turma, os métodos de projeção fazem isso. Eles projetam as variáveis da matriz X em um espaço de dimensão menor, tá? Eles projetam, né, as variáveis da matriz X no espaço de dimensão menor. Então, se uma matriz X, se X é uma matriz M por N de posto P, não vou entrar em detalhes que é o posto, mas seria um número de colunas relevantes, digamos assim, tá? Então, das minhas 1.800 variáveis lá que eu tenho, que eu calculei lá no Padel, pode ser que 20 sejam relevantes,
tá? Então isso é o que a gente chama de posto da matriz, posto químico no caso aqui, tá? Porque tem o posto matemático, que é o número de colunas ou linhas linearmente independentes, mas não vamos entrar nesses detalhes. Então a minha matriz ela pode sofrer essa decomposição aqui, ela pode ser decomposta no produto de 3 outras matrizes, U, R e W, no caso aqui é W transposta, que tem, essas matrizes têm as seguintes propriedades: U é ortonormal de dimensões M por P, que é o posto, né? Número de linhas é aqui o posto. Ortonormal significa que todas as colunas são ortogonais e são normalizadas. W é ortonormal de dimensões N por P e R é não singular de dimensões P por P. Então, quando eu consigo fazer isso, decompor a matriz X nesse produto dessas 3 matrizes, manipulando algebricamente, eu chego que o R é igual a esse produto aqui, tá? E aí a minha matriz X+, que é pseudo-inversa, ela pode ser obtida com essas matrizes W, R e U, multiplicando W pela inversa de R pela transposta de U, tá? E aí lembra que o X+, o B era X+ vezes Y? Então o B vai ser W vezes R é menos 1 vezes U transposta vezes o Y, tá? Então, de novo, estou só mostrando como se obtém. Se você não vai enveredar por esse lado, não se desespere, não se preocupe, tá bom? Então é assim que eu obtenho esse vetor de regressão, tá? Matematicamente, eu decomponho minha matriz X no produto dessas 3, usando o método de projeção, tá? Então decomponho minha matriz X no produto dessas 3, tá certo? E aí, conseguindo essas 3, eu consigo obter o vetor B. Essa formulação que usa esses métodos de projeção, ela é geral e cobre uma infinidade de métodos. Quais são os que a gente mais usa em QSAR ou em quimiometria? É o PCR, que é a regressão de componentes principais, que a matriz R dessa formulação que eu acabei de mostrar aqui, ela é diagonal, tá certo? E o PLS, em que essa matriz é bidiagonal. Só lembrando também um pouquinho, matriz diagonal é que só a diagonal principal da matriz tem valores diferentes de zero, todos os outros valores são zero. E bidiagonal é porque tem a principal e mais uma acima dela ou abaixo, tanto faz, e o resto é tudo zero. Então esses são os métodos que a gente mais usa em PCR e em quimiometria e QSAR, tá? E dentre os dois, o PLS costuma ser mais usado. Por quê? Porque ao fazer essa projeção das variáveis originais no espaço de dimensão menor, ele já usa a informação contida na variável independente. Então ele já está usando a informação que ele quer prever para fazer essa decomposição. E aí esse novo conjunto de variáveis, nas quais são projetados os dados originais, no PLS são chamados de variáveis latentes, no PCR são chamados de componentes principais. Tá? Então, só para vocês terem uma noção aqui dos métodos que a gente vai utilizar. Além desses modelos lineares que eu acabei de mostrar para vocês, MLR, PCR, PLS, a gente pode usar modelos não lineares. Modelos lineares são mais usados, costumam ser mais usados. Por quê? Porque são mais simples e mais fáceis de interpretar. Normalmente a gente interpreta os modelos lineares usando os coeficientes de regressão, daquele vetor de regressão. Quanto maior for o valor de um coeficiente, significa que mais importante deve ser aquele descritor, porque eu tenho um coeficiente associado a cada descritor, né? Então, quanto maior for o valor do coeficiente, mais importante é aquele descritor para o meu modelo, ele influencia mais no meu modelo. Então, por isso que é muito comum a gente usar modelos lineares. Mas modelos não lineares, como eu falei, também são usados em QSAR. Aí, nesse caso, quando a gente usa um modelo não linear, a gente abre mão da interpretação para tentar obter um modelo mais preditivo. Os modelos não lineares, como são mais sofisticados, às vezes a gente obtém modelos mais preditivos. Que modelos não lineares são esses usados em QSAR? Redes neurais artificiais, né? São usados, por exemplo, é um algoritmo de aprendizagem de máquina, né? De aprendizado de máquina. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, turma, é aprendizado de máquina, tá? É aprendizado de máquina. Você tem um conjunto de respostas que você quer aprender com base nos descritores que você calculou, como que chega nessas respostas. Então você pode usar redes neurais artificiais para prever essa atividade biológica. Você pode usar SVM/SVR, que são Support Vector Machines, máquina de suporte vetorial, que é um método de aprendizado de máquina que vem sendo bastante utilizado atualmente. E esses últimos métodos aqui estão sendo bastante utilizados em QSAR também, tá, pessoal?
que são as árvores de decisão, decision trees, e as random forest. Random forest é floresta aleatória, que é você fazer uma floresta de árvores de decisão, um método computacional, tá? Quem tiver interesse depois em estudar esses métodos para fazer a regressão, pode pesquisar mais a fundo isso. Aqui na nossa disciplina, eu vou ficar só nos modelos lineares mais simplesinhos. Aí, isso aqui fica para quem quiser explorar mais profundamente essa questão da construção do modelo. Então, agora eu vou mostrar, eu falei para vocês quais são os métodos que a gente costuma usar. A gente vai focar aqui no PLS, tá? No nossos programas aqui, na hora que a gente for construir o modelo, a gente vai usar o método PLS. Então, a gente vai construir esse modelo, só que antes de construir os modelos, a gente precisa fazer alguns tratamentos nos dados e depois validar esse modelo. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, antes de começar a construção do modelo, antes de aplicar qualquer método matemático, a tabela de dados, é necessário fazer um pré-processamento nos seus dados, tá? Em QSAR, os principais métodos de QSAR, de pré-processamento que a gente usa, são centrar os dados na média ou autoescalar os dados, tá? O que é centrar os dados na média? É você calcular a média de cada coluna, tá? E subtrair o valor dessa média, tá certo? De todas as colunas. Eu calculo a média da coluna e depois eu subtraio cada valor daquela coluna por aquela média, tá? Então, matematicamente, equivale a isso aqui, né? Por exemplo, eu tenho o elemento IJ da minha matriz, o elemento IJ centrado na média é o elemento IJ menos a média da coluna J, tá? E autoescalar os dados significa que você, além de centrar na média, você vai dividir todos os elementos de uma coluna pelo desvio padrão dessa coluna, tá? Então, matematicamente, esse aqui, o meu x e j autoescalado é ele centrado na média dividido pelo desvio padrão da coluna j, tá? O que significa isso e para que eu vou fazer isso? Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui eu tento fazer um esboço do que acontece com as minhas variáveis, tá? Então, suponha que aqui eu tenho alguns dos meus descritores. Esse primeiro descritor, ele tem essa faixa de valores aqui. Esse outro descritor tem essa faixa de valores aqui. Esse tem essa, e assim sucessivamente. Centrar na média, quando eu centro na média, eu estou fazendo todo mundo ter média zero, tá certo? Então, é como se os meus descritores estivessem espalhados no espaço. Vamos centrar todo mundo aqui, para eu poder comparar mais facilmente. Então, eu faço todo mundo ter média zero, para poder todo mundo oscilar entre um valor negativo e um valor positivo, tá? Então, aqui estão meus dados, minhas variáveis centradas na média. Só que um outro problema que eu tenho em QSAR é que, às vezes, a faixa de variação dos meus valores é muito diferente, tá? Eu vou voltar lá naquele exemplinho, para vocês verem como isso aqui fica claro. Tá vendo aqui a energia do Ohm? Olha os valores aqui. Menos 0,14, menos 0,215, menos 0,217, ó. Tá variando aqui entre menos 0,206 e menos 0,219, é uma faixinha muito estreita. Já essa polarizabilidade, ó, 39, 47, 50, tá? E a energia, menos 1405, menos 1520. Então, como é que eu comparo essas variáveis? Se eu fosse fazer gráfico disso aqui, ó, como é que ia ficar? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu fizesse gráfico disso aqui, vou voltar aqui para minha lousa, vou fazer de novo meu sistema de coordenadas aqui, não precisa ser tão bagunçado, né? O computador está devagarzinho aqui para eu... Então, ó, aqui está meu eixo Y, aqui meu eixo X. Aí uma variável tem um conjunto de valores aqui, a outra tem por aqui, a outra tem por aqui. Como é que eu comparo isso aqui? Então eu tenho que trazer todo mundo para cá e com a mesma faixa de valores. Porque na hora que eu for fazer uma equação, pessoal, imagina. Imagina que esses valores aqui, turma, um cobre o outro valor. Então, turma, continuando, tinha dado um probleminha aqui no vídeo. Como eu estava falando, esses valores aqui, como são valores bem diferentes, um cobre o outro valor, tá certo? Então, você precisa trazer todo mundo para a mesma faixa de valor. Como que você faz isso?
você divide. Quando você calcula o desvio padrão dessa coluna aqui, tá certo? Ele vai ser um desvio padrão pequeno, então ele vai dar uma aumentada nesses valores. Já o dessa coluna aqui é um desvio padrão alto, então ele vai dar uma diminuída nesses valores. De modo que no final, todas as colunas vão estar com desvio padrão 1, tá certo? Todas as colunas vão estar com desvio padrão 1. Então, voltando lá onde a gente estava. Então é isso aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu centro na média, eu trouxe todo mundo para ficar no mesmo referencial. E aí, ó, isso aqui seria a minha faixa de variabilidade. Todo mundo tem desvio padrão 1 aqui. Então, eu posso comparar a energia total, que é 1.400, 1.500, 2.000, com o ohmo, que é 0,2, 0,3, tá certo? E aí, dentre os dois, centrar na média ou autoescalar, qual que a gente usa? Em geral, a gente usa autoescalar os dados em QSAR, tá? É o pré-processamento utilizado. Exatamente porque, em geral, os descritores são bem diferentes, as faixas de valores são bem diferentes. Então, o que acontece? Eu autoescalo os dados, tá? Trago todo mundo para a mesma faixa de valores e aí posso comparar um com o outro, tá certo? Até aquela questão da unidade que eu falei para vocês, quando você autoescala os dados, independente da unidade que você calculou, você trouxe todo mundo para a mesma faixa dos valores. Quando você... Mas existem descritores em QSAR que são semelhantes, por exemplo, em QSAR 3D e 4D. Eu vou falar depois para vocês, depois que terminar essa parte de quimiometria para cada QSAR, eu vou falar do QSAR 3D e 4D. Então, nesses métodos diferentes de QSAR, os descritores são semelhantes, são descritores ou de energia ou de ocupação. Então, além de se tratar do mesmo tipo de descritor, com faixas de valores semelhantes, eles têm a mesma natureza. Então, eu posso só centrar na média, se eu quiser. Mas, normalmente, a gente autoescala também, ninguém reclama. Em geral, se você autoescala os seus dados, esse é o padrão de QSAR, tá certo? Existe um outro tipo de pré-processamento chamado de block scaling, que é quando você tem nos seus dados blocos diferentes. Por exemplo, um bloco de descritores tem a mesma natureza, um outro bloco tem a mesma natureza. Por exemplo, no QSAR 3D e no 4D também, você tem descritores de Coulomb de Lennard-Jones. Então, eu posso fazer um pré-processamento só para o Coulomb, outro só para o Lennard-Jones, tá certo? Então, isso que a gente chama de block scaling, mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Mas a gente pode usar o block scaling, mas eu prefiro usar o autoescalamento ou centrar na média mesmo, tá? Como eu falei, pode ser usado no CONFA e no LQTA-QSAR, que um é 3D, o outro 3D ou 4D. Aí quando a gente constrói, ou quando a gente está construindo o modelo, turma, a gente precisa fazer algumas validações para avaliar a qualidade do modelo, tá certo? E uma validação padrão que guia você a construir o seu modelo é a chamada validação cruzada, tá? O que consiste a validação cruzada? A validação cruzada consiste em você construir vários modelos, tá certo? Variando o conjunto de dados que você está utilizando. Como assim variando o conjunto de dados que você está utilizando? Você tem um conjunto lá de 30 moléculas, tá certo? Você retira um subconjunto desse seu conjunto de moléculas para poder fazer a avaliação se o modelo que você vai construir é capaz de prever a atividade dessas moléculas que você retirou, tá certo? E aí você repete isso de modo que todas as moléculas do conjunto sejam retiradas uma vez e uma única vez, tá certo? Para você poder avaliar a capacidade preditiva do seu modelo enquanto você está construindo. Por isso que a gente chama disso uma validação interna. Lá no final eu falo que é a validação externa. Então, essa validação cruzada ela dá uma ideia inicial da capacidade de previsão e de robustez do modelo construído. E a estratégia que a gente costuma utilizar é a estratégia leave N out, que é deixar N amostras de fora, né? Eu falo molécula que a gente está falando de QSAR, né? Mas isso aqui é usado em construção de modelo de regressão, de aprendizado de máquina, tá? É estratégia bastante comum. Então, esse exemplinho aqui ele vai ilustrar como que funciona a validação cruzada. Eu peguei um conjunto aqui fictício de 12 amostras, né? Só para ilustrar como que funciona a validação cruzada.
Então eu vou selecionar aqui, primeiro, leave n out. Esse n é quantas amostras eu vou deixar de fora. Então, esse é o primeiro passo, tá? Quantas eu vou deixar de fora? Vamos supor que eu escolhi deixar 3 de fora. Aí, se eu escolhi deixar 3, como que funciona o método? Primeiro, eu embaralho as amostras, tá? Por quê? Porque se eu deixar ela na ordem, eu posso estar dando um viés aqui na minha análise. Se eu deixar essas 3 primeiras, depois tirar as 3 próximas, tá? Então, eu embaralho para, tipo, ele tirar uma amostra. Quando eu embaralho, o negócio é aleatório, né? As amostras que eu estou tirando na hora de fazer o conjunto de previsão é aleatório, tá certo? Então, como eu falei, ó, escolhi tirar 3 amostras. Leave 3 out. Vou tirar 3 amostras. Aí, como que funciona isso? Ó, eu vou formar 4 grupos de 3 amostras. Eu tenho 12 amostras, né? Então, a minha validação cruzada aqui vai ter 4 passos. Por quê? Porque se eu resolvo tirar 3 amostras em cada passo, eu tenho 12 amostras, eu vou ter 4 passos. Em cada passo, eu tiro um grupo de 3 amostras. Então, ó, vai funcionar da seguinte maneira. No primeiro passo, eu faço o seguinte. Eu retiro o grupo 1 do meu conjunto, tá? Então, meu conjunto que tinha 12 amostras, agora passa a ter 9 amostras, tá? Então, eu tiro o grupo 1. Aí, o que eu faço? Ó? Eu construo um modelo de regressão para esse conjunto de amostras, com os grupos 2, 3 e 4. Então, eu uso só essas amostras aqui para construir o modelo. O que significa isso? Que eu vou pegar só essas amostras aqui, vou construir um modelo PLS, vou calcular o vetor de regressão, vou obter aquela equação de regressão, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar, vou substituir os valores dos descritores dessas amostras que eu tirei na equação que eu obtive, tá certo? E vou ver qual é o valor previsto para cada uma dessas amostras. Aí eu guardo esse valor ali para mim, tá certo? Para cada uma delas. Aí vou para o próximo passo. Como eu falei, eu faço a previsão com o modelo construído para as amostras retiradas. Aí eu vou para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Eu vou tirar o próximo grupo. Eu vou tirar o grupo 2 agora, que são as amostras 10, 5 e 1. Aí eu construo um novo modelo com as amostras que ficaram, obtenho um vetor de regressão, obtenho uma equação. Substituo os descritores desse grupo 2 na equação que eu obtive, calculo o valor de y para cada um. Certo? Vou para o próximo passo, que é o quê? Tirar as próximas 3 amostras, o grupo 3. Quem é o grupo 3? As amostras 7, 4 e 8. Tiro essas 3 amostras, construo o modelo com essas aqui, obtenho um vetor de regressão, prevejo essas 3. Aí vou guardando esses valores. E, por fim, eu tiro o último grupo, né? Que são as amostras 3, 9 e 11. Então, tiro essas 3 amostras, construo o modelo com as que sobraram, faço a previsão das que eu tirei, tá certo? Com isso, cada uma das amostras foi retirada uma vez e teve um valor previsto para a atividade. Então, com isso, eu tenho um valor previsto para a atividade de cada molécula, tá certo? E comparo com o valor da atividade experimental para ver se o meu modelo tá bom estatisticamente, né? Tá certo? Então, essa validação cruzada ela é importante para você saber se o seu modelo é capaz de prever amostras que ficam fora do modelo. Tá? Como que eu avalio a qualidade? Não é só olhando o valor da atividade prevista e o da experimental. Existem parâmetros estatísticos para eu calcular isso. Então, eu coloquei aqui nesse slide uma série de parâmetros usados, tá? Que todos eles, ó, também são baseados em quê? Na diferença entre o valor previsto e o valor calculado. Então, aqui, quando eu uso esse sublinhado aqui, CV e CAL, CV é de validação cruzada e CAL é de calibração, tá? Qual é a diferença aqui do YCV para o YCAL? O YCV é o Y previsto pela validação cruzada, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. O grupo que ficou de fora, previsto pelo modelo construído com as amostras que ficaram dentro. E o que é o CAL que está lá, que eu chamo de calibração? É o Y previsto quando eu construo um modelo com todo mundo, sem tirar ninguém, tá certo? Aí quanto mais amostras, turma, mais o meu modelo costuma prever melhor, tá certo? Então, normalmente esse YCAL, ele está mais próximo do Y experimental do que o CV. Então, os erros de calibração são menores do que os erros de validação cruzada, tá? Então, por isso que esses erros de calibração, se você usar só a calibração para avaliar estatisticamente o seu modelo, não é suficiente.
Você precisa fazer uma validação cruzada para ter uma ideia de quando você fica com uma amostra de fora, que você prevê como é que fica, tá certo? Então aqui estão vários desses parâmetros, tá? Depois vocês dêem uma olhada, mas quais são os mais utilizados em QSAR? Esses dois aqui, tá? R quadrado e Q quadrado. Por quê? Por que eles são mais usados? Porque o valor máximo deles é 1, tá? O valor máximo deles é 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor o seu modelo. Apesar deles terem esse nome, R quadrado e Q quadrado, o R quadrado, beleza, ele está entre 0 e 1, mas o Q quadrado não, tá, turma? Ele pode dar negativo. Porque ele tem essa equação aqui, ele não é bem um valor ao quadrado. Se você olha aqui a equação, ele não é o quadrado de um número. Então, ele pode estar negativo, tá? Quanto a isso, não, se você estiver construindo um modelo, der um Q quadrado negativo, pense que está fazendo errado, não. Apenas seu modelo está muito ruim ainda e tem como melhorar, tá certo? Mas esses valores são mais usados por isso, porque quanto mais próximos de 1, melhor será o seu modelo, tá certo? E aí temos convenções, né, na literatura, que, por exemplo, um modelo QSR para ser válido, né, ele tem que ter um Q quadrado maior que 0,5 e um R quadrado maior que 0,6, tá? Outra coisa que a gente avalia é a diferença entre R quadrado e Q quadrado, que não pode ser grande, senão seu modelo não é capaz, seu modelo está oscilando muito na previsão, quando você troca as amostras, né? Então, a diferença entre eles não pode ser maior que 0,3, tá certo? E esses outros aqui, RMSEC e VRMSEC, principalmente, também são bastante usados porque eles são na mesma faixa de valores dos seus dados, tá? Então, dá para você ter uma ideia de quantos por cento seu modelo está errando, por exemplo. É como eu falei para vocês, né, lá atrás. Quando você vai usar MLR, obrigatoriamente você tem que fazer seleção de variáveis, né? Porque senão nem funciona o método. Você pode usar PCR ou PLS com todas as variáveis e fazer a projeção no espaço de dimensão menor. Mas mesmo assim, normalmente os modelos não ficam bons, porque você tem muita informação inútil. Como eu falei, quando você calcula os descritores, você não sabe o que vai ser importante. Então, você tem muita informação que é inútil, então você precisa dar um jeito de filtrar qual a informação que é útil dentre aqueles vários descritores, milhares de descritores que você calculou. Então, para isso, a gente aplica algoritmos de seleção de variáveis, tá? E aí, dentre esses algoritmos de seleção de variáveis, eu vou apresentar um aqui que eu desenvolvi no meu doutorado, que é o OPS, que é o Ordered Predictor Selection, tá? Que é um algoritmo que seleciona dentre os descritores aqueles que são mais importantes para você construir um modelo e fazer a previsão da atividade biológica. Então, como que funciona esse algoritmo, tá? Você tem que definir uma janela e um incremento, tá certo? Porque como que ele funciona? Você tem uma matriz de dados, ele vai fazer uma investigação, tá? Qual o número de variáveis que vai ser o melhor para eu construir o meu modelo? Então, eu escolho uma janela e um incremento, ele vai investigando. O que ele faz? Eu vou até voltar, porque... eu voltei demais também. Vamos lá. Então, a janela significa o quê? Que eu vou construir um modelo com duas variáveis, tá certo? E aí vou calcular lá o Q quadrado, ver se está perto de 1. E o incremento significa de quanto em quanto eu vou aumentando o tamanho da minha matriz. Então, eu construo um modelo com duas variáveis, vejo quanto é o Q quadrado. Construo com 3, aí vejo quanto é. Com 4, com 5, e assim sucessivamente. E aí eu vou avaliando a qualidade do modelo e procuro qual é o número ótimo de variáveis, tá certo? Então é assim que ele funciona. Agora vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Constrói com 2, depois com 3, depois com 4, depois com 5 e assim sucessivamente. Ou até percorrer a matriz toda, ou lá no programa vocês vão ver que tem uma opção de eu escolher onde é que eu quero parar, tá? Eu não quero avaliar a matriz toda, quero parar no meio, por exemplo. Quero analisar só 50% dos descritores, tá? Só que aí antes de fazer isso aqui, ele também faz uma outra coisa que é ordenar. Por isso que o nome dele é Ordered Predictor Selection. Porque ele ordena os descritores por importância, tá? Como assim por importância? Existem métodos de você avaliar se um descritor é mais importante do que outro para avaliar a atividade biológica. Por exemplo, correlacionar o descritor com a atividade biológica, ou fazer uma regressão e ver se o coeficiente desse descritor é maior que o do outro, tá certo?
Então o que o OPS faz é isso. Antes de fazer essa busca aqui, de varrer a minha matriz, ele calcula a importância de cada descritor e joga para o começo, porque eu posso trocar as colunas da matriz, isso não vai alterar em nada o meu problema, tá? Então ele joga para a primeira coluna da matriz aquele descritor que é mais importante, que nessa ilustração aqui é o tamanho dessa barra, tá? Aí na segunda coluna ele coloca o segundo mais importante, na terceira o terceiro mais importante. E assim sucessivamente, porque aí na hora de fazer a minha análise eu começo pelos mais importantes. E aí eu vou incluindo um menos importante, porque às vezes essa avaliação, se ela é importante ou não, também não é 100% garantida. Então eu vou incluindo para ver se meu modelo vai melhorando ou não, tá certo? Então esse é o algoritmo que está implementado lá no programa que a gente vai usar para construir o modelo. E aqui é para vocês terem uma ideia do que ele faz. Mas a ideia geral, que é o principal que vocês precisam saber é, eu tenho lá 1.800 descritores, isso é uma coisa inviável para construir um modelo, porque normalmente não vai dar bom estatisticamente, e além disso eu não consigo interpretar. Como é que eu vou interpretar, analisar 1.800 descritores? Então a seleção de variáveis é um processo fundamental na construção de modelos, tá? Em QSAR. Você precisa fazer esse processo para poder conseguir um modelo bom estatisticamente e além disso interpretável, tá bom? Aí agora eu vou falar das validações, tá? Construído o meu modelo, então vamos lá. Calculei descritores, fiz o pré-processamento dos dados, fiz a seleção de variáveis, fiz a validação cruzada, não, construí o modelo, fiz a validação cruzada, certo? Até aí tá indo tudo bem. Tá bom estatisticamente, selecionei lá os descritores mais importantes, interpretei, interpretei ainda não, mas vi que são interpretáveis, vamos dizer assim. Só que aí, tá bom? Não, ainda não. Existem vários procedimentos para você validar estatisticamente esse modelo, tá certo? Existem até algumas regras, né, na OECD, né? Organização Econômica de Desenvolvimento, agora eu esqueci ao pé da letra, mas tem algumas regras para guiar estudos de QSAR, tá? Então você tem lá várias regras, são 5 regras da OECD, entre elas está você validar estatisticamente o seu modelo. Então existem vários testes de validação e alguns que são padrão em QSAR, que são exigidos em qualquer trabalho de QSAR, tá? Dentre eles está esse teste aqui do Y-Randomization, tá? O que consiste esse teste? Nessa figurinha que eu coloquei aqui, isso aqui está representando a minha matriz X e aqui o meu vetor de atividades biológicas Y, tá? Então como é que funciona a construção do meu modelo? Aqui é a minha matriz de descritores, eu obtenho a equação de regressão que faz a previsão do valor de Y com base nesses descritores. Agora, matematicamente, pode acontecer de você fazer uma previsão que não tem nada a ver, tá certo? Uma coisa, por exemplo, não sei se você já viu, tem alguns sites, tem as curiosidades, né? Não, o número de crianças que nasce não sei aonde está relacionado com a chuva que deu não sei aonde. São correlações espúrias. Se você for ver matematicamente, existe uma correlação, tá certo? Existe uma correlação matemática. Algum maluco viu lá que nasceu mais crianças quando choveu. Nasceu mais crianças na China quando choveu mais no Nordeste do Brasil. Pode acontecer matematicamente, nada impede, mas existe de fato essa relação? Não existe, né? Então pode acontecer de na construção do seu modelo você obter uma correlação espúria dessa. Então, para você avaliar se seu modelo não foi obtido ao acaso, não tem essa correlação espúria, você faz esse teste aqui. Que teste é esse? Olha só o que acontece. Aqui eu tenho os descritores das minhas moléculas e as atividades correspondentes, tá? Então, aqui são os descritores da molécula 1, atividade da molécula 1. Descritores da molécula 2, atividade da molécula 2, e assim sucessivamente. O que consiste esse teste Y-Randomization? Eu pego, turma, e embaralho, eu troco os valores das atividades. Ó. Eu estou dizendo aqui que a atividade da molécula 12 está relacionada com os descritores da 1. A atividade da 6 está relacionada com os descritores da 2, tá? E assim sucessivamente. E tento construir um modelo para correlacionar esse X com esse Y. O que eu espero ao construir esse modelo? Eu espero que esse modelo seja ruim, tá? Por quê? Porque esses descritores não descrevem a molécula 12. Então, eles não é para estar relacionado, não é para prever a atividade da molécula 12, é para prever a da molécula 1. E aqui eu construí um modelo dizendo que a atividade da 12 está ligada à da 1.
tá certo? Então, eu espero que o modelo obtido seja ruim. Se o modelo que eu obtiver fazendo isso aqui, trocando as atividades entre as moléculas, for bom, então significa que eu não posso confiar no meu. Então, por que o meu é confiável? Se eu troquei as atividades e o modelo deu bom também. Tá certo? Então, esse é um teste bastante importante para você avaliar se o seu modelo é confiável. Como que você faz esse teste? Ó? Você faz isso várias vezes. Você troca essas atividades várias vezes, tá? E constrói vários modelos, vai calculando o Q², por exemplo, e o R². Então tá aqui, ó. Aí aqui, ó, você tem, esse é o Q² e o R² do seu modelo, e aqui são dos modelos que você trocou, as atividades. Então, o que se espera é que esteja bastante distante, só que distante quanto? Aí tem os valores de corte que a gente costuma utilizar, né? Quais são os valores de corte? O R² tem que ser menor que 0,4 e o Q² menor que 0. Então aqui, ó, aqui tem algumas moléculas falhando, então eu posso melhorar o meu modelo. Então eu vou lá, mudo a seleção de variáveis, mudo a regressão, tá certo? E aí, esse caso aqui, ó, já ficou bonitinho, tá vendo? Já ficou bem mais distante. Então é isso que se espera de uma análise Y randomization, que o R² e o Q² do modelo correto esteja bem distante dos valores de R² e Q² obtidos com o modelo com as atividades trocadas, tá certo? Outro teste que a gente usa bastante em QSAR é várias construções de Livenalt, tá? Que eu falei para vocês do Livenalt lá na validação cruzada. A validação cruzada, eu faço lá um Livenalt. Só qual o valor de N que eu costumo usar, né? Só voltando lá, eu esqueci de falar isso lá naquela hora. Se o seu conjunto de dados for pequeno, em QSR ele é pequeno normalmente, a gente usa 1, tá? Tira sempre uma amostra e constrói o modelo com as restantes. Porque quando você tira a amostra demais, aí o modelo o conjunto de treinamento fica pequeno e o modelo fica ruim, tá certo? Então, normalmente a gente usa leave one out. Só se o conjunto for grande demais, aí a gente tira grupos maiores, tá? Mas mesmo usando leave one out, eu falei também isso lá na questão da validação cruzada, é que quando eu tiro um conjunto de amostras e construo um modelo com o que sobrou, calculo a previsão para essas aqui, calculo o Q², por exemplo. Se eu mudar o conjunto de moléculas que eu tirei, é para o Q² ser muito diferente? Não, não é para ser diferente. Por quê? Porque a gente viu lá no começo do estudo QSAR que as moléculas têm que ser estruturalmente similares, né? Então, se essas moléculas são parecidas, o meu modelo, a construção do modelo, não pode ser sensível a eu trocar uma molécula que fez parte da construção do modelo ou não. Então, como que eu testo isso, se o meu modelo é sensível às moléculas que estão participando da construção do modelo? Eu faço várias validações cruzadas, tá? Então, eu faço uma validação cruzada, leave one out, aí eu tiro 2, 3, 4, 5, até quanto? Até mais ou menos 20, 25, 30% do meu conjunto de treinamento, do meu conjunto de amostras, tá? Então, se eu tenho 50 amostras, eu vou tirar 10 amostras, né? 20% ou 15. Eu vou fazer até um leave 15 out, né? Tirar até 15 amostras. Então, eu vou tirando, calculando os valores de Q². E o que tem que acontecer com esses valores de Q²? Eles têm que estar próximos, tá? Além disso, eu repito para os diferentes valores de N essa minha validação cruzada. Por que eu repito? Porque lembre que a primeira coisa que eu faço é embaralhar as amostras quando eu faço a validação cruzada. Então, toda vez que eu faço, eu embaralho e vai dar um resultado diferente. Mas mesmo dando um resultado diferente, não pode ser diferente demais. Os valores de Q² têm que ser próximos. Então, aqui está um exemplo de uma validação que não funcionou. Uma amostra, beleza. 2. Aí, quando eu tirei 3, ó, tem um aqui que o Q² deu menos. Ó, tá vendo que eu disse que pode dar negativo? Menos 18, por exemplo. Tá certo? Então, o que eu espero de uma análise Livenalt? Isso bem aqui, ó. Que os valores de Q² fiquem próximos uns aos outros. Até quando eu tiro, eu vou tirando, ó, 1, 2, 3, aqui eu tirei 10 amostras de um conjunto, sei lá quanto tinha aqui. Mas aqui ele ficou estável até eu tirando 10 amostras, tá certo? Então, o que eu espero é isso, que eu tenha, quando isso acontece, eu digo que o meu modelo é robusto, porque ele não é sensível à troca de amostras. Isso me dá um indicativo que quando eu for tentar prever a atividade de uma nova molécula, o que vai acontecer? Eu posso confiar que essa amostra
se ela é parecida com as moléculas do meu conjunto de treinamento, então a previsão é confiável, tá certo? Então, essas validações leave in out e leave e y randomization são padrão em QSAR, tá certo? Outro tipo de validação, turma, que a gente tem que fazer obrigatoriamente é a validação externa, tá? O que é a validação externa? Depois que você fizer tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, não é nem depois, antes de fazer tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, você tem que escolher dentro do conjunto de moléculas que você tem com atividade conhecida, um grupo que seja representativo desse seu conjunto, mas que você não vai usar para construir o modelo. Você vai guardar essas moléculas, tá certo? Eu costumo falar que você vai pegar essas moléculas, vai tirar, vai guardar numa gaveta e vai esquecer, tá? Aí você vai fazer tudo isso aqui que eu falei para vocês. No final de tudo, você vai lá na gaveta, vai tirar essas moléculas e vai aplicar, jogar essas moléculas no modelo que você construiu. É muito parecido com a validação cruzada. Qual é a diferença? É porque a validação cruzada, você tira as moléculas num passo, mas no passo seguinte você coloca elas lá, tá certo? Então, de alguma maneira, a molécula sempre está participando do processo de construção do modelo. Na validação externa, não. Você vai pegar, você vai tirar essas moléculas, como eu falei, guarda na gaveta e esquece que ela existe. Só depois que tudo foi feito é que elas vão voltar e você vai fazer a previsão delas. E aí, se seu modelo fizer a previsão do conjunto de validação externa, fizer uma boa previsão, então, aí sim você tem uma coisa mais forte para dizer que seu modelo é confiável, tá certo? Então funciona mais ou menos assim, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o meu quadro. Então funciona mais ou menos assim. Vamos supor que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 50 moléculas, tá certo? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar 40 e esse vai ser o seu conjunto de treinamento. E aí 10 vão ser o seu conjunto teste, tá certo? Aí como eu falei, isso aqui, ó, você vai esquecer que existe. Aí você vai pegar essas 40 moléculas do conjunto de treinamento, aí vai fazer tudo aquilo que eu falei. Vai fazer pré-processamento, vai fazer seleção de variáveis, certo? Vai fazer leave in out, vai fazer y randomization, certo? Aí no final você vai obter uma equação, que é o seu modelo, certo? Depois que você fizer tudo isso, você vai pegar essas 10 moléculas do conjunto teste e aplicar na equação, tá certo? Vai aplicar na equação. Vai fazer o pré-processamento também, o mesmo que você aplicou aqui no conjunto de treinamento, você tem que fazer no conjunto teste, tá? Vai pré-processar e vai jogar na equação. Jogando na equação, turma, você vai ver se a previsão foi boa. E aí, como eu falei, aí sim, se essa equação previu essas moléculas do conjunto teste que ficaram de fora e não participaram em nenhum momento da construção do seu modelo, então é porque seu modelo é bom, é confiável. Tá certo? Agora eu só lembrei aqui para finalizar a questão do pré-processamento e do vetor de regressão, tá? Que eu falei lá no começo. Depois que eu já falei tudo isso aqui, o que acontece? Quando você autoescala os dados, você muda os valores da sua matriz de dados, né? Então, quando você faz um modelo PLS que obtém os coeficientes de regressão, eles são para aqueles dados autoescalados. Esses coeficientes de regressão para os dados autoescalados, eles são importantes para você avaliar a importância de cada descritor. Mas para fazer a previsão, você tem que usar os dados não autoescalados, tá? Eu falei que você tem que fazer o pré-processamento, mas não necessariamente. Quando você pega a sua equação e volta para calcula os coeficientes para os dados não autoescalados, você joga direto os valores dos descritores do seu conjunto teste na equação, tá? Então, vou até voltar lá no nosso slide. Vamos lá. Então, esses
esses coeficientes de regressão aqui são para os dados autoescalados, tá certo? Esses são para os dados autoescalados. E esses aqui são com os dados não estando autoescalados. Os dois são importantes, por quê? Quando eu olho para os coeficientes de regressão com os dados autoescalados, como eles estão na mesma faixa de valor, eu consigo avaliar quem é mais importante. Então, por exemplo, o HOMO aqui é mais importante do que é o mais importante de todos, depois desse descritor topológico, só olhar os valores aqui. Então, isso me ajuda a interpretar o modelo. Já essa equação com os coeficientes de regressão, os dados não estando autoescalados, ela é importante para fazer a previsão, porque a minha molécula do conjunto teste, eu só jogo os valores aqui e pronto. Ele faz a previsão, não preciso fazer nenhum pré-processamento dos dados do conjunto teste, tá certo? E aí, como eu estava falando, né, que eu estava falando, pensando que estava mostrando o slide aqui, só agora que eu vi, no final das contas, para que esse modelo? Para me ajudar no planejamento de novas moléculas, tá? Então, se eu vi que o HOMO, a energia do HOMO é importante para a atividade biológica, eu vou projetar, vou planejar uma molécula que tem uma energia do HOMO alta. Então, eu vou desenhar, eu posso trocar um substituinte aqui, outro ali, para aumentar a energia do HOMO? Vou tentar fazer isso. Aí vou trocar um substituinte. Aí o que eu faço? Eu calculo os descritores, eu só desenho, eu faço a minha molécula no computador. Desenho a molécula, calculo os descritores, jogo na equação. Joguei na equação aqui, nessa equação, eu vejo qual é o PIC50 que a equação prevê. Se o PIC50 que a minha equação prevê é boa, o que eu vou fazer? Vou para o laboratório, vou tentar sintetizar, depois vou medir a atividade, tá certo? Então esse é o objetivo do estudo de QSR, é auxiliar você no planejamento racional de novos fármacos, tá certo? De novas moléculas com atividade desejada. Então todo esse processo aí de você pegar o conjunto, construir um modelo, validar estatisticamente para saber se o modelo é bom, é para isso, é para quando você quiser propor uma nova molécula, você confiar nesse modelo, ó, fiz todo esse estudo aqui, então antes de ir para o laboratório, gastar dinheiro, sintetizar e depois a molécula ser ruim, eu vou jogar nesse meu modelo, que é estatisticamente confiável, e aí a probabilidade de eu sintetizar a molécula que tem a atividade desejada é maior. Tudo bem, turma? Então, era isso que eu tinha para falar aqui, dessa parte de quimiometria aplicada que é SAR. Aí no próximo vídeo eu vou mostrar na prática, tá? Como que a gente constrói o modelo usando o programa XAR Modeling, que é um programa que eu desenvolvi que envolve tudo isso aqui que eu falei para vocês, tá bom?